Olá, estamos aí então ao vivo. Eu não consigo saber, acho que sim, né? Tá dizendo aqui para mim que eu estou ao vivo. Vitor, você tá por aí? Vitor tá por aí. Queria saber se está aqui, se está tudo certinho. Tá tudo direitinho aqui no chat. Boa noite, Maria Lúcia, boa noite, Andrei, boa noite, Kathleen. Mas quem? Monize, boa noite, queridos. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Que bom que vocês estão participando aqui pelo chat. Muito legal, muito bacana. Estar com uma galera aqui da Estácio. Estácio que foi Juliano do meu coração. Verônica, Sheila, Rodrigo, Vini. Nossa, tem gente aberta entrando aí, Roselena, Afrânio. Tudo jóia, Roselena? Tudo bem, Afrânio? Fábio, a Rayane, Moisés, Sara. Gente, tem gente pra caramba aí entrando, participando da live, isso é muito gostoso. Heloísa, boa noite, Anabel, Karen, Luciana. Nossa, agora o Vitor aqui começou, já entrou aqui também para falar conosco. Coisa boa estar com você. Pronto. Ô, Vitor. Tudo bem, professora? Para você, que estou muito feliz. Boa noite, Gutenberg. Boa noite, Ana Carolina, Diogo, Paula, Lucimari. Muita gente entrando aqui na live, né? Coisa boa. Eu queria dizer para você, Vitor, mais uma vez, agradecer pelo convite de estar aqui. Você sabe que eu nunca, sempre que posso, às vezes até desmarco outros compromissos para estar presente nos seus eventos, né? Porque você sempre foi um amigo muito querido de muitos anos, que está aí com o pessoal da Estácio, sempre fazendo aqueles eventos maravilhosos, enormes, gente pra caramba. No ano passado eu não pude participar, porque eu estava fora do Brasil, lembra que eu falei para você? Verdade. Fora do curso, enfim. Mas é um prazer enorme estar aqui, tá ok? Você sabe, professora, que nós estamos fazendo 50 anos na Estácio, né? Esse ano agora. Vai fazer em julho. E nós já estávamos todos programados para o evento, agora em maio. A gente ia iniciar o pontapé inicial quando aconteceu a pandemia. Eu dei até a sorte, a senhora imagina, a senhora como organizadora de evento, que a gente já estava até quase efetuando os pagamentos, né? E as empresas de eventos, a senhora sabe que estão numa situação muito complicada. A gente teria grande dificuldade, mas, graças a Deus, a gente pretende fazer no próximo ano. E nós estamos comemorando esse aniversário já há 12 eventos. A senhora estava no primeiro, que foi lá no Vivo Rio. Nossa! E foi um grande evento. Foi um pontapé de iniciar aqueles eventos, então já faz 12 eventos, e por isso a gente gosta, 12. Então faz bastante tempo. E agora estamos completando os 50 anos, e hoje eu trago uma mensagem do professor Rafael Iório, que também é vice-reitor da Estácio. Ele disse que a senhora foi orientanda dele no mestrado. Fui orientada do Rafael, adoro o Rafael. E ele, infelizmente, não pôde estar, porque estão em reunião lá por causa das aulas, mas para nós é um grande orgulho ter a senhora como ex-aluna do nosso programa. E professora da Estácio. Professora, e está com a gente desde o primeiro evento, lá no Vivo Rio. No segundo evento, a senhora era até num feriado, que a gente sempre faz evento no final de semana, e foi uma correria imensa. E os alunos adoram a senhora, inclusive a minha amiga e chefe de gabinete na prefeitura, não é aluna de direito, mas é apaixonada pela senhora, está aí entre os inscritos. Que coisa boa! A Cláudia Barro, de qualquer maneira. Que coisa boa! A gente vai estar preço para isso. Isso não tem preço para isso não, viu, Vitor? Não tem preço para esse carinho. E veja só, a Estácio não vai comemorar, quer dizer, a Estácio já está comemorando, porque a Estácio existe há tanto tempo, então ela já está comemorando esses 50 anos, mas se não vai celebrar com uma festa, com eventos, nesse ano, celebra no que vem 50 mais um, que é uma excelente ideia, não é isso? E, quer dizer, vai ser mais bonita, vai ser mais linda ainda a festa, se Deus quiser, se Deus me permitir, eu estarei também com vocês, falando um pouquinho sobre direito penal, né? Mas, então... E hoje o nosso tema vai ser esse tema aí quase
tema de maior conversa, né, do juiz Sérgio Moro, sempre falando muito sobre esse assunto, e isso está sempre muito na televisão, nas redes, e vai ser um grande sucesso. Eu queria mostrar para a senhora já usou esse sistema que a gente está... Nunca usei o webinário, eu uso muito as outras plataformas, essa eu nunca usei. Esse sistema é fechado, a gente fez questão de deixar num sistema fechado para que a gente se sentisse mais à vontade com alunos e ex-alunos, né? Sim. Eu fiz questão de focar nas pessoas que acompanham o evento. Tem gente que está desde o primeiro evento, indo um por um, então a gente tinha que ter alguma coisa para essas pessoas. A gente começou hoje com uma live do Luciano Bandeira, presidente da OAB, e eu confirmei agora uma live que eu fiquei surpreso, vou dizer para a senhora, que aceitou o convite, do professor Lenny Steck. Então, vai ser uma live assim, muito forte na semana que vem. Sim. E ele é um grande professor nosso na Estácio. Estava no programa quando a senhora estava... Foi meu professor no mestrado e no doutorado também. Eu estou fazendo a aula com ele, é difícil, não é fácil, não. Mas foi, assim, muito interessante que ele tenha aceito. O que acontece? Aí, quando a senhora está com o mouse na imagem da senhora, aparece aí um computadorzinho. Esse computadorzinho é para a senhora mostrar slides, se a senhora quiser. E eu não fiz, eu fazia não tem problema, mas é só para a senhora saber. E ao lado tem uma canetinha que a senhora pode anotar também, como se fosse um quadro. Tá, e essa canetinha aqui eu vou anotar onde? Isso, a senhora escreve, coloca, aí tá, quando quiser apagar, tira a canetinha. Ih, meu Deus, agora eu saí aqui. Não, é que a senhora clicou no vídeo. Tá. Então, quando eu quiser entrar na canetinha, eu boto a canetinha, quando eu quiser sair... Escreve, eu vou diminuir a minha imagem aqui de forma que a senhora vai aparecer grande na tela. Sim. Aí eu fico aqui no cantinho, o que a senhora precisar, a senhora me chama, eu vou ficar só anotando as perguntas dos alunos, para no final a gente fazer um bate-papo. Estou deixando aí a senhora com liberdade para ver os alunos aí, então a senhora pode responder também, se a senhora quiser. Maravilha. Agora apareceu ali a querida que falou assim, sou eu de quem o Travancas falou. Cadê? Cadê a Luciana? A Luciana. Cadê a Luciana? Luciana, um beijo grande para você. Que coisa boa ver você. Você não é aluna de Direito, quer fazer Direito. Gente, isso é ela muito se apaixonou por você. Ela é lá do Império Serrano, agora ela é a diretora do Império Serrano. Né? Eu postei que eu sou Império Serrano, que eu amo Império Serrano. Aí ela viu e falou comigo pelo Instagram. A Luciana. É uma maravilha. Aliás, a Luciana, ela está me devendo, porque ela me chamou para estar presente, né? Para estar presente lá na feijoada do Império, assim que a pandemia acabar. Isso é bom, isso é bom. E agora eles assumiram lá a diretoria, eles estão comandando tudo lá no Império Serrano. Nossa Senhora! Agora essa semana aí. Eu queria, antes da senhora falar do tema da senhora, sim, que a senhora se apresentasse, muita gente nova no evento passado, agora que a senhora não foi, e contasse um pouco também da história da senhora aí no direito. É uma história bonita e que é bom que as pessoas conheçam para se motivar. Nesse momento de pandemia, a senhora sabe que é um momento muito difícil para as pessoas, e mesmo aqueles que querem estudar, tem tempo à beça, mas aí bate depressão, bate desânimo, a pessoa tem dificuldade, e eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Sim, querido. Claro. A senhora tem que ligar o áudio da senhora. Volta um pouquinho e liga do áudio da senhora. Que eu sem querer eu desliguei. Fui eu que desliguei. Sim. Desculpe, então, eu tenho que desligar o meu. Sem problema. Então, queridos, fazer aqui uma pequena apresentação. Meu nome é Cláudia Barros Porto Carreiro. Sou promotora de justiça aqui no estado do Rio de Janeiro há 22 anos. Ingressei no Ministério Público no ano de 1998. Antes de ser promotora, eu era professora de inglês, eu tenho aí, então, 34 anos de magistério, sabe, Vitor? Desde 17 anos eu dou aulas, e eu digo profissionalmente, né? Minha profissão, desde 17 anos, é ser professora, e depois me tornei promotora de justiça e consegui fazer o que eu amo, que é dar aulas junto, né, com o Ministério Público, porque me é permitido. Então, eu venho, e eu gosto muito de contar isso, porque eu não tenho nenhum problema com isso, muito pelo contrário, eu acho que isso é um fator que também acaba inspirando muitas pessoas, né? Eu sou filha
de uma família pobre, da Baixada Fluminense, do subúrbio carioca de Cascadura, mas uma família que sempre primou muito pelos estudos. Para você ter ideia, Vitor, o meu avô paterno, nasceu na Vila do João, que naquela época era uma colônia de pescadores, mas era um local extremamente pobre na Maré, quando a Maré era de fato uma favela da Maré, porque era as palafitas, né? Então a família toda a família do meu avô, todos os irmãos eram tuberculosos. E o meu avô, para não morrer, porque os irmãos morriam assim, eram muitos irmãos e iam morrendo por conta da tuberculose. E meu avô foi colocado num colégio interno, né? Naquela época, o colégio interno era para órfãos, para famílias pobres. E meu avô, então, foi para o colégio interno, a antiga Escola 15, e meu avô, mesmo, você veja como são as coisas diferentes nesse país, né? Naquela época, primeira metade do século passado, meu avô foi para um colégio interno, e meu avô se tornou um dos homens mais cultos que eu já conheci na vida. Meu avô era um gramático, meu avô era um homem muitíssimo culto, um homem tudo, porque estudou no colégio interno. Você veja bem, olha a diferença. Então, a minha família sempre foi uma família que primou muito pela questão da educação. Porque está sem som? Está sem som não, né? Ué, para mim está com som. Ó, para mim... Isso, Cláudia, desculpe, a mensagem é que chega atrasada. Aí, como a senhora estava com... a mensagem chegou atrasada, está ótimo agora. Então tá jóia. Então, Vitor, como eu estava dizendo, a minha família sempre primou o rosa por essa questão justamente do estudo. Sempre para nós, a educação, o estudo foram entendidos como redentores. E tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo a que cheguei na vida, cheguei por conta dos meus estudos, né? E na época eu também, como criança e depois adolescente, estudei em escolas públicas, faço questão de dizer, tá? Até hoje existentes, Escola Municipal 5 de Julho, na Rua Caetano da Silva, em Cascadura, e Colégio Estadual Souza da Silveira, na Rua Amália, ali em Quintino. Então, devo muito aos meus professores de escolas públicas da época, que me fizeram tudo o que eu consegui porque tive uma base muito forte vinda da escola pública. Depois eu estudei em um colégio particular, mas a minha base era da escola pública, né? Então, como eu estou dizendo para vocês, eu estou contando essa história porque eu vejo, Vitor, que hoje muitas pessoas têm essa mania de ficarem se vitimizando, de ficarem achando que não vai dar, que não é possível, que tudo é mais difícil para elas. Não tem essa. A dificuldade somos nós que podemos, com todas as nossas atitudes, nós podemos diminuir todas as dificuldades porque nós passamos. Basta que nós tenhamos vontade, basta que nós tenhamos confiança e bons propósitos, porque eu não acredito de pessoas que sejam abençoadas se os seus propósitos não forem bons. Não acredito nisso. Não acredito. Bem, então assim, eu acabei fazendo concurso para o Ministério Público, passei para o Ministério Público e hoje, como eu disse, estou há 22 anos promotora de justiça. E também tem uma questão interessante nesse lance de concurso, alguns que estão aqui na live já me conhecem e já ouviram. Juliano está aí, um grande querido ex-aluno da Escola da Magistratura, que está aqui na live comigo, um grande amigo, e já conhece isso, essa história que eu vou contar, porque também é das derrotas que a gente pode aprender a tirar grandes vitórias na vida da gente. Vitor,
Eu sou professora de Direito Penal porque minha primeira prova para o Ministério Público, eu fui reprovada em Direito Penal. Eu cheguei na minha prova oral. Você sabe o que significa isso? Você chegar à prova oral e você ficar reprovado na prova oral é uma coisa que é, assim, indizível, né? Não acreditava. Quando eu liguei para minha mãe na época não tinha celular, isso lá em Goiás, liguei para minha mãe e disse, minha mãe, ela, e aí, minha filha, esperando, né? Passou, afinal de contas, minha mãe sempre me conheceu como sendo uma das melhores alunas da escola, então passou, né? Disse, não, mãe, fiquei reprovada. Como? Mãe, fiquei reprovada em Direito Penal. Tinha que tirar, fiquei reprovada na média por 0,25, porque eu precisava tirar 4,5, tirei 4. Tá? Eu lembro como se fosse hoje, nada vai me fazer esquecer isso. E aí, a minha mãe falou assim para mim, que injustiça, minha filha, isso pelo orelhão lá de Goiânia, eu falando com minha mãe, a ficha, lembra da ficha? Meu Deus do céu. Aí, eu disse para minha mãe, não houve nenhuma injustiça, eu não estava preparada. A minha mãe, como é que você não estava preparada? Mãe, não houve nenhuma injustiça, eu não estava preparada. E eu falei para ela, até parece que você não é minha mãe, porque a minha mãe me ensinou a nunca terceirizar a culpa. A gente tem sempre essa mania de colocar a culpa dos nossos fracassos nos outros, né, Vitor? Ah, não deu, porque fulano foi culpado. Errei, porque, mas também me prejudicaram. Ninguém me prejudicou, não. Eu, Juliano, querido, eu não fiz uma boa prova. A minha prova não foi bacana, eu não fui bacana, eu não merecia passar, eu não passei, a culpa foi minha. Então, eu cheguei, não é? Total, Fábio, esse lance de vitimização não dá nada para ninguém. Então, eu cheguei, né, no Rio de Janeiro e falei assim, minha mãe, não sei direito penal. Não sei direito penal. E eu passei a faculdade todinha fingindo que eu fazia direito penal. Tá certo? Eu achava, por exemplo, e tudo na hora como é que são as coisas na vida. Como eu achava que não sabia nada de direito civil, e achava que direito civil era lindíssimo, super difícil, eu estudava direito civil que nem uma doida. Só tirava notão. Nunca na vida, na faculdade, na minha vida na faculdade, fiz o ERJ, eu nunca tirei menos que 10 em direito tributário, com aquele que foi o maior tributarista desse país, Ricardo Lobo Torres. Nunca tirei menos que 10. Por quê? Porque eu estudava muito. Só que direito penal, eu dizia, essa porcaria, no dia que eu quiser, eu pego e aprendo. Outra coisa, a tal da prepotência me derrubou. Foi prepotência, porque eu achava que, não, quando eu quiser eu aprendo, quando eu quiser. Prepotente. E a prepotência me derrubou naquela prova. Então, eu cheguei na humildade, como se diz aí na gíria, né? E abri logo o que, Fábio? Eu abri direito penal, um cara que eu não permito que ninguém fale mal dele, chamado Damásio Evangelista de Jesus. Porque foi nele que eu aprendi as primeiras linhas do direito penal, e foi com ele que eu, de fato, aprendi direito penal e fiz a outra prova. Foi a minha, passei. Então, foi importantíssima essa reprovação na minha vida. A reprovação em Goiás foi importantíssima, porque eu tive uma chance de me reerguer, de depender de mim para me reerguer. Eu tive uma chance de ver que prepotência não me levaria a lugar nenhum, como nunca me levou em nada. Até hoje, todo mundo acha, a Cláudia tem a posição dela, conseguiu o cargo que ela sempre quis, é uma professora conhecida, isso. Eu tenho sempre na minha cabeça que nada sou, porque às vezes que eu penso que estou, às vezes em que eu quero dar uma gracinha pro lado da prepotência, Deus vem comigo e me dá uma rasteira, meu amigo, que eu caio e fico ali, ó,
no chão para poder aprender. Então, a coisa mais importante do mundo, é nós sabermos os nossos limites, nós sabermos quais são as nossas falhas e nós trabalharmos em cima dessas nossas falhas. Então, muita gente quer muito, mas muito poucos fazem alguma coisa por aquilo que querem de verdade. E se tem uma coisa, Vitor, que eu não me arrependo na vida, Vitor, eu lutei como uma leoa por tudo que eu sempre quis, baseada em alguns princípios. Um princípio que, para mim, é algo que jamais pode ser deixado de lado, que a minha vitória, se dependesse de derrubar alguém, não seria coroada, e eu não queria essa vitória para mim. Essa eu não quero, derrubar ninguém. Então, o meu caminho é o seguinte: eu, quando tenho um sonho, corro atrás dos meus sonhos e corro muito atrás dos meus sonhos. Desde que isso não signifique colocar ninguém no tapete, no sentido ruim da palavra, porque senão eu não acredito num propósito como esse, porque ele não vai ser abençoado. E, para mim, tudo que vier tem que ser de Deus, tem que ser do bem, porque senão nem dura. Não é isso? E mais também uma coisa, muitas vezes os nossos alunos querem fazer concurso. Mas eu quero falar um pouquinho também para esses alunos que querem fazer concurso, ô Travancas. Sabe por quê, meus amigos? Presta atenção. Por que tem que fazer concurso? Hein? Por que você tem que ser juiz, você tem promotor, legal? Por que você tem que ser? Você tem que ser aquilo que você gosta. Você tem que ser aquilo que você pensa ser. Porque você está fazendo pelos outros ou por você? Então, por exemplo, está acontecendo conosco, com relação aqui ao direito, a galera que se forma em direito vai concurso. Óbvio, eu, por exemplo, presta atenção, eu sempre quis fazer concurso. Eu nunca quis advogar, mas eu te explico logo por quê. Vitor, eu sou assim, meu amigo. Cláudia, temos aqui um investimento. Que investimento é esse? Temos aqui investimento de ganhar 1 milhão. Aí eu falo, quero não. Mas você pode perder 5 milhões. E tem esse aqui, que você vai ganhar R$1. Mas tu vai ganhar sempre R$1. Eu sou essa, cara. Eu sou conservadora. Eu quero paz na minha mente. E meu pai disse para mim na época que meu pai falou para mim, minha filha, faça um concurso público. Porque no concurso público você fecha 2 portas. Você fecha a porta da pobreza e você fecha a porta da riqueza. É verdade. Porque ninguém vai ser rico pelo cargo público que tem. Isso é ladrão. Tá certo? Você pode até ganhar em outras coisas, porque você desenvolve outras atividades, mas rico? Não. Tem alguma coisa errada, meu bem. Ninguém fica rico com um salário de funcionário público. Se ficar, tem alguma coisa wrong no caminho. Tem alguma coisa errada nesse caminho. Vamos logo dizendo. Então, meu pai me disse isso, minha filha. É deitar, dormir, pá, tá lá o seu trabalho. Então, eu pensei dessa forma e quis. Mas acontece que eu conheço jovens mega... E também é o seguinte, eu também amo o Ministério Público. Eu devo dizer para você, você sabe, Vitor, que já me conhece há muitos anos, e você sabe do amor que eu tenho pela minha instituição, né? Agora, eu vejo jovens que são mega empreendedores e que querem advogar e que vão ter muito sucesso na advocacia. Olha, a gente coloca todo ano muitos estudantes, né, para fora das salas de aula, formados. Mas a gente sabe que não é todo mundo que se dedica. Não é todo mundo que vai para a advocacia com vontade. Então, é preciso também que nós tenhamos uma advocacia forte, composta por pessoas que estudam, pessoas que se atualizam, pessoas que são brilhantes. Eu fico feliz quando eu vejo um jovem advogado brilhante. Eu fico impressionada, gosto de conversar. Ô, Suzana, quando chegam lá para falar comigo, Suzana, quando chegam para falar comigo lá no meu gabinete, a gente é advogado novo, eu faço questão de conversar, eu gosto de falar, eu gosto de trocar ideia. A minha assessora fica assim, doutor, fazer que tem outro oitinho, eu falo assim, calma, Aline, calma, estamos pensando. Por quê? Porque essa troca de experiências, né? Eu acho muito bacana. Então,
você que está aí fazendo faculdade de Direito, que já está formado em Direito, caramba, pense na advocacia como uma coisa bacana. Agora, é óbvio que a advocacia é algo que você tem que batalhar pra caramba para achar o seu lugar ao sol, não é não, Vitor? Você tem que batalhar muito para achar o seu lugar ao sol. E não são todos que se dão bem, porque também não são todos que estão muito afim de correr atrás. Eu estou mentindo, Vitor? Acabei de desligar o microfone da senhora de novo. Liga aí novamente. Quando eu vou ligar o meu, eu desligo da senhora. Você é uma figura. É. Mas você concorda, Vitor, que muita gente pode ter sucesso ótimo, na advocacia? Foi ótimo a senhora ter falado isso. Amanhã nós vamos ter uma live, 14h, de uma pessoa que eu acho que a senhora encontrou no segundo evento, não, porque a senhora chegou muito tarde, porque estava chegando da região dos Lagos, lembra? Isso! Aquele segundo evento. Mas eu faço questão, foi uma amizade que eu construí, e é uma pessoa que, para mim, marca. E me marcou por causa daquele segundo evento. Sim. Porque eu sempre peço o carro das pessoas que vão, qual é o carro que vai estacionar. E aí, aquele advogado, eu mandei, ele falou, olha, o meu é um Jaguar. E eu falei, mas um Jaguar? Como é que eu vou ter segurança para proteger um Jaguar? E depois eu vou descobrir que ele é um colecionador de carros, que é o Luiz Gustavo Bichara. Que é um dos maiores advogados do Brasil. Ele tem um prédio no centro, só de advogados, ganha muito dinheiro com a advocacia, gosta de falar isso de maneira honesta. Óbvio. E não tem nenhuma vergonha em ganhar dinheiro. E eu fico feliz dele ser um exemplo quando ele aceita participar. Ele vai falar sobre direito tributário amanhã, mas é um caminho. Ele é um escritório maravilhoso e que mostra, ele é jovem, que pode ser, que é possível ganhar dinheiro com a advocacia de maneira honesta, de maneira íntegra. Eu queria falar também da sua história, porque a sua história a senhora já tinha me contado desde quando nos conhecemos na FEMPERJ, e eu percebo que, apesar dos acontecimentos, a senhora não se vitimizou. Porque a senhora poderia ter passado a se vitimizar na história contando o nome de quem reprovou a senhora. Não. Mas, mesmo depois dos acontecimentos, a senhora não fala quem reprovou, né? Porque quem reprovou acabou sendo vítima do próprio direito penal depois aí tu lembra, Vitor? No caminho. Na época que a senhora contou, não. Ele era um homem, né, respeitadíssimo. Respeitadíssimo. E depois é que ele foi descoberto aí e ele decaiu, né? Como cairão todos os que tiverem os seus castelos construídos sem qualquer alicerce, não é? Eu não acredito em nada que venha da ilegalidade, não acredito em nada que venha da ilegalidade. E não acredito mesmo. Quem me conhece no dia a dia sabe que eu não acredito. Aqui em casa, toda hora, eu olho para os meus meninos e falo assim, ó, nessa casa não entra R$1 que não seja pelo meu trabalho. Eu faço questão que os meus filhos saibam que todo dinheiro que entra nessa casa é pelo meu trabalho, né? E eu acho que isso é o mais importante. Muito bem. Mas então, queridos... A senhora falou do Damaso. O Damaso faleceu ano passado, não foi isso? Sim. E esse ano, logo no início, agora faleceu o Luiz Flávio Gomes também, que foi um jurista aí que me chamou muita atenção com o falecimento dele, porque ele estava sempre divulgando muito direito penal, tentando facilitar... Doutor Luiz Flávio Gomes, com certeza. O linguajar. Eu fiquei tão triste com o falecimento dele, e acho que a gente perdeu. Eu vim descobrir que ele tinha se tornado deputado federal por São Paulo, que era né, ele foi promotor, depois foi voltou juiz, para a advocacia e depois... Voltou para a advocacia. Um homem assim que me chamou, 2 nomes do direito penal que a gente acabou perdendo. A palavra da senhora agora para a palestra. Tenho certeza que essa introdução foi maravilhosa para os nossos amigos, porque o momento é bem complicado aí para a gente que principalmente quer estudar e quer... Essa solidão em casa é muito complexa. Pois é. Queridos, eu queria fazer assim, uma abordagem sobre o pacote anticrime, mas eu queria fazer, Vitor, uma abordagem aqui, como deve ser uma abordagem de palestra, né? Mais num tom de conversa, mais num tom de bate-papo, do que num tom de aula. Não é uma aula, é um bate-papo sobre o pacote anticrime, mostrando para vocês que o grande problema do direito penal brasileiro é que o direito penal brasileiro, ele não consegue se transformar. Ele sempre volta para o mesmo ponto, mostrando que ele é um direito penal ultrapassado, que ele é um direito penal que não nos serve,
que é um direito penal que precisa ser modificado e é um direito penal que está se administrativizando. Ou seja, o direito penal, quando nós aprendemos direito penal, nós aprendemos os princípios basilares do direito penal, nós aprendemos que o direito penal é um direito subsidiário. Ele é marcado pela subsidiariedade, porque o direito penal ele deve ser usado como última ratio. Quando os outros ramos do direito não são capazes de dar uma resposta eficaz, uma resposta satisfatória, vem o direito penal. Então, o direito penal não é, como dizia minha avó, arroz de festa. O direito penal não deve ser vulgarizado, né? O direito penal não é sandália havaiana na praia. Direito penal é para ser alguma coisa especial, para ser usada em situação especial e para ser usada em situações em que outros ramos não conseguem dar a resposta eficaz. Mas hoje, o que acontece? Hoje, você tem o direito penal sendo usado para tudo. Então, o cara estava lá... E outra coisa, acham que todos os problemas do mundo serão resolvidos com o direito penal. Certo? Acham que todos os problemas do mundo encontrarão solução no direito penal. Não encontrarão. Direito penal não veio para solucionar situações. Ele veio para punir quem... Isso é verdade. Vamos parar com esse negócio. Educativo. Educativo nada. Ele veio para punir quem realiza uma conduta típica ilícita e culpável e acabou. Então, o nosso direito penal ele já tem essa crise. Porque ele quer estar em tudo quanto é lugar. Ele quer ser o número 1 de todas as festas. Quando ele deveria ser o convidado que você fica na dúvida se vem ou não, mas que todo mundo espera que não venha. Essa que é a verdade. Muito bem. Por conta disso, nós, por essa nossa crença de que o direito penal seria capaz de resolver todas as nossas histórias, nós ficamos cada vez mais à procura de leis que satisfaçam esse nosso desejo. E toda hora se cria uma lei, se cria uma lei, se cria uma lei, se coloca uma lei daqui, uma lei dali. E achando que modificando a lei, tudo restará igualmente modificado. Né? Quando, na verdade, nós sabemos que não é assim que as coisas funcionam. E nessa coisa toda dessa glamorização do direito penal, nós tivemos a questão do pacote anticrime proposta pelo então ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro, quando fez o pacote anticrime, primeira coisa que a gente deve dizer sempre é que o pacote anticrime do Moro não tem nada a ver com o que passou. Ou, se tem, tem pouco a ver. Tá certo? Porque o que aconteceu? Deputados aproveitaram aquele movimento e enxertaram vários institutos que não eram pensados pelo ministro Sérgio Moro quando apresentou o pacote. Então, a chamada lei anticrime 13.964 é muito mais o que não se queria quando se levou o pacote, quando se levou a proposta, do que é a proposta em si. Ela não é a proposta. Não é aquilo, ela é muito mais aquilo que não se queria do que aquilo que se queria ao levar a proposta. E ela ficou um treco assim, louco, esquizofrênico. Eu estou falando em termos de direito penal. Sem contar que todo o cinema que se estabeleceu com relação a essa lei, todo o imbróglio que se estabeleceu, que se formou em torno da aprovação dessa lei, nos mostrou que nós estamos ficando completamente loucos na aplicação do direito, porque princípios ali foram escancaradamente violados. Então, por exemplo, quando o pacote anticrime entrou em vigor, quando a lei anticrime, melhor dizendo, entrou em vigor, 13.964, nós tivemos decisões do Supremo Tribunal Federal fazendo o quê? Suspendendo dispositivos. Não é? A do juiz das garantias, que é a parte processual,
e também aquele que fala da questão do arquivamento no âmbito interno do Ministério Público, porque a lei anticrime, a mais importante das suas mudanças, na minha opinião, foi a consagração do processo acusatório, né? Da definição dos papéis no processo. O juiz, ele não pode dar prisão de ofício, dar medidas cautelares de ofício, né? Ele tem que ser provocado. E aí foram suspensos os dispositivos aqui que eu falei. Da parte penal não houve suspensões, mas da parte processual houve a suspensão daquele dispositivo que fala do juiz das garantias e essa do arquivamento interno, do arquivamento no âmbito do próprio Ministério Público, sem passar pelo Poder Judiciário, mas submetido às instâncias superiores do Ministério Público. Muito bem. E aí nós aprendemos a desaprender. Por quê? Porque nós sempre estudamos, já começa aí esse pacote, que toda lei tem presunção de constitucionalidade. Toda lei é constitucional até que seja declarada inconstitucional. Foi declarado inconstitucional aquilo ali? Não, então como é que você vai suspender para ainda ver se é inconstitucional ou não? Que loucura é essa? Por outro lado, concessa máxima vênia, embora muitos não gostem do que eu vou falar, não há nada de errado no juiz das garantias. Não há nada de inconstitucional no juiz das garantias. Se o Poder Judiciário não está pronto para isso, já é outra história. Mas inconstitucional, não é não. Mas ainda que fosse, tá? Como é que ou você declara inconstitucionalidade e ela não se aplica, ou você, então, pode declarar suspensa até que se queira analisar a constitucionalidade. Isso não existe. Isso aí é a fundamental lição de direito constitucional. Certo? Por outro lado, vários dispositivos flagrantemente inconstitucionais passaram. Flagrantemente inconstitucionais passaram. Vou dar um exemplo, Vitor. Nós temos a questão do porte de arma de uso restrito, porte de arma de uso proibido, previstos no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Esse crime, essa lei, tem lá um artigo, que é o artigo 21, que dizia que o crime do artigo 16 era insuscetível de liberdade provisória. Meu caro, esse artigo foi declarado inconstitucional. Tu sabes em que ano? 2007. Aí vem uma lei. Olha só, o Estatuto de Desarmamento é de 2003. Foi declarado inconstitucional o 16, que dizia que não pode haver liberdade provisória, em 2007. Tá ok? E agora, 13 anos depois, vem uma lei dizendo que não cabe liberdade provisória para o crime de porte de arma de uso restrito e proibido. Então eu te pergunto, pode ser sério esse país? Pode ser sério esse direito penal? Não é sério. O negócio que o Supremo Tribunal Federal já chegou lá em 2007, algo que o Supremo Tribunal Federal vem dizendo que é inconstitucional, que é inconstitucional, que é inconstitucional. E agora vão e colocam lá. De novo. Veja bem, o que eu quero dizer para você é que isso é esquizofrênico. Porque será que ninguém sabe isso? Será que nunca ninguém viu isso? E outra coisa, engraçado, porque esse dispositivo não foi declarado inconstitucional. Esse dispositivo não foi declarado inconstitucional, passou. Tem outros. Há outros. Nós sempre aprendemos que, pelo princípio da individualização da pena, que vem na nossa Constituição, é princípio constitucional. A pena há de ser individualizada. E essa individualização da pena se dá nos 3 momentos da pena. A pena tem o seu momento legislativo, quando ela é cominada pelo legislador.
Ela tem o seu momento judicial, quando ela é aplicada pelo juiz, e ela tem um momento híbrido, que é o momento da execução, em que participam poder judiciário e poder executivo. Então, a pena é cumprida de forma individualizada, porque cada um deverá ter a pena de acordo com o seu merecimento, com a sua personalidade, com o seu comportamento social, com seus antecedentes, com a gravidade do crime que pratica. É ou não é? E depois, na execução da pena, executar-se-á a pena de acordo também com o merecimento, com o comportamento carcerário. Sim ou não? Então, nós já temos, desde 2006, Supremo Tribunal Federal declarando inconstitucionais dispositivos que vedam benefícios em razão da gravidade do delito. Poxa, agora nós temos uma lei que diz que crime hediondo com morte não pode ter. Crime hediondo com morte. O cara pode progredir, porque progressão não foi vedada, pode progredir, mas não pode ter livramento condicional. Está vedado o livramento condicional. Peraí, mas vedado independente do que for praticado? Vedado independente, independente do comportamento daquele condenado? Por que está vedado? Entendeu? Então, dispositivos como esses, assim, me fazem olhar, assim, gente, não é possível. Não tem sentido isso. Se nós já tivemos dispositivos assim na lei que foram declarados inconstitucionais, por que agora aparece isso, me dizendo, mais uma vez, que não pode, o que já está dizendo que pode há muito tempo? Sem contar as maluquices que fizeram nessa lei, as loucuras que fizeram nessa lei, quando se falou, por exemplo, de progressão de regime de cumprimento de pena. Gente, antigamente, nós tínhamos assim, ó, tempo de pena cumprida para que alguém possa fazer jus às progressões. Quais eram as frações? A pessoa tinha que cumprir 1/6 nos crimes em geral, e se o crime fosse hediondo, teria que cumprir 2/5, que correspondem a 40%, ou 3/5, que correspondem a 60% da pena. Mas a gente sabia. Se o crime não foi hediondo, 1/6. Se o crime foi hediondo, 40% ou 60%. 2/5 ou 3/5, acabou. Hoje, Vitor, são o seguinte, ó, vai prestando atenção. 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70. 8 regras. Ah, professora, mas aí eu acho certo, porque foi uma opção do legislador. Tá bom. Você, legal, foi uma opção do legislador, vamos respeitar. Mas desde que essa opção tenha um mínimo de lógica. Desde que essa opção tenha um mínimo de lógica. Sabe por quê? Eu vou explicar para você. Tá? Obrigada, Sandra, querida. Obrigada, Ana Carolina. Olha só. Veja você o que acontece com relação a esses temas de progressão. Olhem que loucura! Meu amigo, o cara, olha o que a lei fala, que o cara vai ter que cumprir 40% da pena se ele for condenado por crime hediondo com morte, e se ele for primário, ok. Só que depois, quando vai falar do reincidente, diz assim, se ele for reincidente, 60%, se for reincidente na prática de crime hediondo. Peraí, 60% se for reincidente na prática de crime hediondo, está dizendo que para ganhar 60%, ele tem que ser reincidente na prática de crime hediondo. Vem cá. E se o crime que gerou a reincidência não for hediondo? Ele não é reincidente na prática de crime hediondo, onde ele fica? A lei antigamente dizia 60% se reincidente, acabou. Por que eles colocaram 60% reincidente na prática de crime hediondo? Ele está falando do reincidente específico. Ele, para aumentar a pena do cara, ou melhor, para aumentar o tempo de cumprimento de pena do cara, ele diminuiu, Vitor.
Por quê? Está dizendo que só pode ganhar 60 quem for reincidente específico na prática de crime hediondo? Então não falou no reincidente que não seja específico na prática de crime hediondo. Tá na cara que vai ter que ser 60 também, mas é por uma outra, por uma construção que, repito, não creio que vá vingar. Não creio que vai vingar. Vão acabar dizendo, não está previsto percentual para quem não é reincidente na prática de crime hediondo. Então tem que botar o percentual mínimo. Tô te falando que vão falar isso. Entendeu? Então quiseram aumentar, arrumaram um problema, porque não souberam escrever. Souberam escrever, gente. Não sabia escrever demais. Agora vamos lá. Temos um outro problema? Um outro problema diz respeito a crime hediondo com morte. A lei fala que tem que cumprir 70% da pena para progredir se for reincidente na prática de crime hediondo com morte. Pelo amor de Deus! Então, para o cara ganhar 70%, ele tem que ter praticado um crime hediondo com morte e depois tem que ter praticado um outro crime hediondo com morte. Ele tem que ter praticado um crime hediondo com morte, sido condenado pela prática desse crime hediondo com morte e depois praticado outro crime hediondo com morte? Não era isso que eles queriam dizer. Eles queriam dizer assim, ó, 60% em se tratando de crime hediondo, se o agente for reincidente. E na outra, 70% em se tratando de crime hediondo com morte, se o agente for reincidente. Mas não sabe escrever, escreveu 60% se o agente for reincidente na prática de crime hediondo com morte. Pelo amor de Deus. Outra coisa. Quer ver mais doideira? Quer ver mais loucura? Vocês sabem que vários crimes foram transformados em hediondos, né? Crimes que não eram hediondos foram colocados como hediondos. Como se isso fosse resolver a questão dos crimes hediondos. Como isso fosse resolver. Sabe por quê? Porque realmente o bandido ele pensa assim, doutor Vitor, por favor, o senhor queira me explicar? É verdade que aumentou a prática, aumentou a pena do roubo, doutor Vitor? Aí você aumentou sim, meu amigo, então vou me abster de praticar roubos, doutor Vitor. Doutor Vitor, é verdade que agora o furto com explosivo é crime hediondo, doutor Vitor? Aí Vitor diz, sim, meu caro, é crime hediondo. Doutor, foi bom fazer uma consulta para o senhor, porque a partir de hoje não pratico mais furtos com explosivo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é porque você tem não é porque você tem uma lei que vai fazer com que as pessoas não façam crimes, não pratiquem crimes. Até porque alguém colocou aqui, esses são os grandes motivos para tanta impunidade. É isso aí. É isso, Sandra. Se tu não sabe, olha só, Sandra, se o Estado não sabe fazer lei, quem brinca em cima disso é o próprio criminoso. Se o Estado não sabe fazer lei, problema do Estado. E se o Estado não adianta também nada fazer um monte de lei, se a lei não é cumprida. Não adianta fazer lei em cima de lei, se a gente olha para a lei e a lei não interessa. Porque nós estamos vivendo o império do não cumprimento da lei. A lei não é mais importante. Entende? Então, a lei, ao invés de reafirmar o seu papel, o legislativo, ao invés de reafirmar o seu valor, ele nos traz textos horrorosos. Quer ver outra? Tenho mais, hein? Vitor, se for para falar do pacote anticrime, a gente não para. A gente não para. Eu tenho outra para te dar. Antigamente, é revoltante. Mas tem coisas, Rafael, muito mais revoltantes ainda, amigo. Rafael, há coisas mais revoltantes. Tá? Agora, olha só o que eu vou te contar. Antigamente, estava definido como crime hediondo o crime de extorsão com morte. Mas o legislador fez o crime, ou melhor, criou a figura típica através de uma lei 11.923, de abril de 2009. O legislador criou a figura típica do sequestro relâmpago. E quando fez a figura típica do sequestro relâmpago,
fez lá no artigo 158, parágrafo 3º, inclusive o sequestro relâmpago com morte, tem a mesma pena que tem a extorsão mediante sequestro com morte, Vitor. E aí, olhem que espetáculo! Não colocaram o sequestro relâmpago com morte. Não colocaram nem o sequestro relâmpago como crime hediondo. Então, estava lá a extorsão com morte do 158, parágrafo 2º, como crime hediondo, mas não estava previsto o sequestro, a extorsão com morte como crime hediondo no 158, parágrafo 2º, mas o sequestro relâmpago do 158, parágrafo 3º não estava. Mandávamos crítica, é um absurdo isso aqui não tá. Que era um sequestro relâmpago com morte não ser crime hediondo, um absurdo, mas não estava. Não estava. Porque nós precisamos cumprir o que está na lei e nós temos que saber que a lei é ditada, naquele caso, analogia em Malam Partem, vedada em direito penal, e nós não poderíamos aceitar. Se não está, eu não posso dizer que está. Ok? Só que olha só o que aconteceu. Nos ressentíamos, porque não estava o sequestro relâmpago como crime hediondo, principalmente quando resultasse lesão grave ou morte. Sabe o que eles fizeram? Mudaram a lei, né? Aí tiraram a extorsão com morte e botaram o sequestro relâmpago como crime hediondo. O 158, parágrafo 2º estava, o 158, parágrafo 3º não estava. Ao invés de eles acrescentarem o parágrafo 3º, não tirar o parágrafo 2º, deixar o parágrafo 2º, que uma extorsão com morte é um crime seríssimo, eles colocaram o 158, parágrafo 3º e tiraram o 158, parágrafo 2º. Vai brincar? Então, hoje, uma extorsão com morte, que não seja uma extorsão, um sequestro relâmpago com morte, e não seja uma extorsão mediante sequestro, não é crime hediondo, porque não está previsto. Entendeu? Entenderam ou não entenderam isso? Outra coisa, essa é de matar. Essa que eu vou falar agora é de matar. Eles não fizeram uma lei para que o crime fosse, né? mais grave. Para que a lei ficasse mais grave. Já mostrei um monte de coisa para vocês. Claro que elas trazem insegurança, meu amigo Maxi. Claro que elas trazem insegurança, meu amigo Maxi. Tá ok? Então, aqui. Ih, vai acabar, não vai, gente? A gente já tem 3 minutos, não é isso? Tem isso, né? Mas vou falar. Olha aqui. Porte de arma. O porte de arma de uso restrito era crime hediondo. Hoje não é mais. Porque o Lindinho colocou só que o porte de arma de uso proibido é hediondo. Quer dizer, eles fizeram uma lei para piorar, melhoraram. Só que eles quiseram piorar e melhorar uma porção de coisa para o criminoso. Então, porque eles não sabem fazer lei. E fica uma bagunça. É bagunça. É bagunça. Alguém falou assim, Gaian, que bagunça? É bagunça. É falta de técnica. É falta de sentar ali com seriedade e construir. Alguém aqui, porque eu estou lendo todas. É a pior lei já feita no Brasil. Sim, senhor. Pior eu não sei. É uma das piores. Porque tem muita coisa ruim. Tá, Andrei? Há muita coisa ruim, Andrei. Não é só essa, não. Se a gente parar, a gente não para agora. Se a gente pensar, a gente não para agora, Andrei. Mas quero falar mais. Tudo isso são coisas que nos deixam perplexos. E nós acabamos não sabendo o que fazer. Vamos fazer o quê? É isso ou aquilo. Mas vem cá, como é que vai ficar isso? O que eu faço com isso? Agora, há críticas que foram direcionadas à lei, que são críticas que não estão bacanas. Tá? Que não estão bacanas. Porque, em alguns aspectos, a lei não merece as críticas que ela tem levado. Pelo menos na minha opinião. É só a minha opinião. Tá? É só a minha opinião. Não é a opinião correta. É só a minha opinião. E outra coisa também que nós estamos vivendo nesse país, hein? Por exemplo, se você não gosta de alguém, nada naquele alguém é bom. Isso não existe, gente. Você não gosta. Você tem uma preferência por alguém, não significa que nada naquele outro alguém não seja bom também.
Você tem uma preferência por uma correia, uma vertente, não significa que nada da outra não seja bom. Então, por exemplo, eu teço considerações críticas a essa lei, muitas, mas existem situações em que ela é muito, na minha humilde opinião, ela é criticada sem nenhum motivo para sê-lo. Tá? Não é porque ela é ruim em uma porção de coisas que ela é ruim em tudo. Quer ver coisas em que ela foi boa? Vamos falar também? Ô, Vitor, senão fica um negócio muito tendencioso. Vamos falar também coisas em que ela foi boa? Gente, antigamente no Brasil, nós tínhamos, até o advento dessa lei, nós tínhamos aquela questão de concussão e corrupção. Concussão é exigir vantagem devida em razão da função. Corrupção é solicitar, receber ou aceitar a promessa da vantagem. Aí, o que acontecia? Olha só, quando o Código Penal foi feito lá atrás, primeira metade do século passado, eu estou em 2020 com o código da primeira metade do século passado, todo remendado, como Frankenstein de Mary Shelley. É o que a gente tem. Tá? Mas então, quando foi feito lá atrás, como era essa questão? Concussão, corrupção. Concussão, pena da concussão, 2 a 8 anos. Corrupção, 1 a 8. Por quê? Concussão é exigir. Corrupção passiva é solicitar. Só que em 2003, para fazerem uma lei para jogar para a galera, aumentaram a pena da corrupção. Escuta! Aumentaram a pena da corrupção. Por quê? Ô, amor, você, Catherine, Gabriel, Diogo e everybody else. Metade em português, metade em inglês, para eu ser o que eu sempre fui. Vocês vão fazer, depois da nossa live, vocês vão fazer uma brincadeirinha. Vamos fazer uma brincadeirinha? Tá? Vocês vão fazer uma brincadeirinha, que é o seguinte, vocês vão fazer uma enquete aí na casa de vocês. Pergunta pra galera aí na casa de vocês se eles sabem o que é concussão. Tá? Ninguém sabe o que é concussão. Tá joia? O leigo não sabe o que é concussão. E o leigo vota. Então, assim, aumentamos a pena da concussão. Não ia dizer nada, não ia impactar. Então, vamos impactar. Pensou o legislador lá em 2003. Vamos aumentar a pena da corrupção. A pena da corrupção no país aumentou. Agora ela será de 2 a 12 anos. Isso em 2003. Aí o que aconteceu? A concussão, que era exigir, ficou com pena de 2 a 8. E a corrupção, que era solicitar, 2 a 12. Então eu fico pensando, por que uma pessoa exige, se ela pode aliás, se ela solicita, por que ela solicita? Que ela é tão educadinha? Se ela pode exigir, meu Deus. Porque se ela exigisse, 2 a 8, mas se ela solicitasse, 2 a 12, ninguém mandou ser bobo e fazer um negócio tão leve. Entendeu? Aí o que aconteceu? Isso era um absurdo. Por conta disso, foi consertado isso agora nessa nova lei. Tá? A pena da concussão, ela agora também é uma pena de 2 a 12. Não tem mais aquele negócio, porque era ridículo. Quem solicita 2 a 12. Quem exige, a pena é menor. Não existe isso, foi consertado. Uma outra coisa também que as pessoas falam mal da lei, tá, gente? Foi com relação, até a proposta na época do Moro, o Moro queria trazer para a legítima defesa a possibilidade de, na legítima defesa culposa, ser dado perdão judicial e no excesso culposo na legítima defesa, culposa, desculpe, no excesso culposo na legítima defesa, o juiz poder conceder o perdão judicial e no excesso doloso poder haver uma diminuição da pena. Muitos falaram mega mal que o Moro e que o governo estavam querendo reforçar a ideia da violência policial, que é um absurdo inventarem uma coisa dessa. Gente, ninguém inventou nada. Essas regras, Vitor, elas existem
No Código Penal Militar, por exemplo, se você abrir o artigo 44 do Código Penal Militar, quando se estuda a legítima defesa no Código Penal Militar, você vai ver essas regras. E também temos essa mesma regra, ou essas mesmas regras, no direito penal europeu. Você pega o direito português, você vai encontrar isso. Então, isso não foi invenção do Moro, entendeu? Isso não foi invenção, como muitas pessoas falaram, do Moro. Só que isso não passou. Isso não passou, tá? Isso acabou que não passou, eles não quiseram isso e acabou que nem foi no texto final, tá certo? Mas isso era uma crítica injusta que ele sofria, porque parecia que ele tinha inventado isso da Cartola, ele não inventou, tá? Agora, também é bacana, porque tem um outro aspecto que eu acho positivo, porque essa lei, ela trouxe algumas vedações à chamada saída temporária de preso. Entende? Aquela saída temporária que tem direito os presos em regime semiaberto. Sabe? Então, ela também trouxe vedações que são importantes. Poxa, a pessoa envolvida em organização criminosa, que mantém vínculo com organização criminosa, faz a saída temporária, mas na boa, também quero falar, nunca pode, meu Deus. Nunca pode. Porque a saída temporária é um ato judicial, não pode, é de juiz. É decisão, através de decisão judicial, não é ato da administração penitenciária, é judicial. E o juiz tem que verificar se a pessoa preenche os requisitos. E uma pessoa que é envolvida numa organização criminosa, continua envolvida numa organização criminosa, está na cara que ela não faz jus às saídas temporárias. Então o problema não está na lei também, às vezes só não. Está na interpretação da lei. Entende? Mas o que eu quero dizer, olha, não é só o Congresso, não. Meus queridos, aqui na minha casa tem agora não está aqui pertinho de mim. Aqui na minha casa tem um livro que eu leio sempre. Há muitos anos eu leio esse livro. É O Profeta, do Khalil Gibran. É um livrinho de bolso. O Profeta, do Khalil Gibran. E perguntam assim para o profeta: profeta, fale das leis. E ele diz assim: o homem faz as leis com as costas voltadas para o sol. E eu vos pergunto, se eu tenho as costas voltadas para o sol, o que é que eu vejo à minha frente? Se eu estou com as minhas costas voltadas para o sol, à minha frente eu vejo o quê? Minha sombra. Então, os homens fazem as leis do jeitinho que eles querem. Nesse pacote anticrime, por exemplo, ok. Quiseram aumentar, acabaram beneficiando criminosos em um monte de aspectos. Quiseram melhorar, conseguiram adequar algumas coisas. Quiseram tornar mais grave, acabaram que alguns aspectos tornaram até melhores. Consagraram, por outro lado, inconstitucionalidades. Tá certo? Então, a lei foi feita sob medida, mas não saiu, o tiro saiu pela culatra, porque foi uma porcaria. E, mais uma vez, se mexeu com o quê? Com o crime de rua. Mais uma vez, se mexeu com o crime de rua. Mais uma vez, se mexeu com os crimes de colarinho azul. Mais uma vez, se perdeu a oportunidade de fazer uma lei séria, uma mudança estrutural no direito penal brasileiro, um código completo, em que as normas tenham alguma relação umas com as outras, não fiquem essa loucura que nós temos, tá? Então, pelo amor de Deus, não se aperfeiçoou nada. Esse aperfeiçoamento é absurdo, que não teve nada aperfeiçoado nessa lei. Esta lei é horrorosa. Mas também não vamos culpar só o Poder Legislativo por isso, não, tá? Porque o Poder Legislativo faz péssimas leis, verdade, mas também o Poder Judiciário, muitas vezes, simplesmente se nega a aplicar as leis do jeito que elas são, ainda que elas sejam boas.
E cada um faz a lei que quer. E quando cada um faz a lei que quer, todos nós temos o país que ninguém quer. Quando cada juiz aplica a lei do jeito que quer, todos nós vamos viver um país que ninguém quis viver. Um país em que ninguém quis estar. Nós estamos nos tornando vergonhosos em tudo isso. E, por conta disso, esses são alguns dos aspectos que eu queria falar sobre a lei anticrime. Mas dizer para vocês que eu gostaria muito de um dia acordar com a notícia de que nós vamos ter uma nova lei penal, uma lei penal que, de fato, se preste a trazer mudanças. Eu queria um dia poder acordar com um código penal com um código penal e leis extravagantes que não repetissem tanto a mesma coisa. Nós temos vários dispositivos falando as mesmas coisas. Então, eu queria acordar um dia desses aí, se Deus quiser, até o dia de ir embora desse mundo, com um país mais sério na elaboração das leis, na aplicação das leis e no cumprimento das leis. E eu também gostaria muito que um dia esse país mudasse essas leis para trazer penas bacanas para aqueles que praticam crimes que nós não sentimos, que nós não conseguimos visualizar no dia a dia porque não levaram o nosso celular, não levaram a nossa bolsa, mas levaram o direito de crianças como eu, né? Na minha época, tiraram o direito de crianças de hoje terem a oportunidade que eu tive quando eu era criança, de estudar numa escola maravilhosa e pública. Tiraram essas pessoas que tiram hoje a condição de jovens, como meu avô, que foi tirado da favela da Maré e colocado numa escola pública para se tornar um homem cultíssimo para a sua época. Esses nos tiram muito mais. E as penas para esses nem sempre são penas compatíveis com a gravidade dos crimes que eles praticam. Então, no dia que isso mudar, eu vou acreditar no direito penal. Por enquanto, eu fico aqui fazendo o meu papel, mostrando para os meus alunos a necessidade de nós cumprirmos leis, mostrando para os meus alunos a necessidade de nós aprimorarmos muita coisa que nós temos, mostrando para os meus alunos que, na verdade, o que importa não é o nosso querer, mas o querer da coletividade, e mostrando para os meus alunos que não existe direito penal sem humanidade e, ao mesmo tempo, não existe direito penal em que se consagra a impunidade. Eu não posso ser desumana, mas o direito penal não pode consagrar a impunidade. E é por isso que nós estamos no lugar em que nós estamos. E, mais do que isso, quero dizer a vocês que vocês são aqueles que podem mudar tudo isso. Vocês são aqueles que podem fazer com que as coisas sejam muito melhores. Porque se nós não tivermos a esperança de que os nossos jovens, que o que vem de novo possa ser melhor do que o que nós temos, é melhor fecharmos a conta, fecharmos o caixão, fecharmos o país. Mas eu acredito muito que o novo sempre vem, não é verdade? E que o novo pode ser muito melhor do que o que nós tivemos até agora. E acredito com sinceridade que nós podemos reconstruir o nosso país com seriedade, com sacrifício, com menos ódio e intolerância com relação ao diferente. Nós precisamos nos respeitar e, em nome de liberdade, nós estamos nos aprisionando. Por isso que eu gostaria de deixar para vocês um pedido de que vocês vejam tudo isso
não como algo que poderá mudar a vida de cada um de vocês, mas a vida de todos nós. Que nós paremos de pensar um pouco em nós e pensemos no coletivo. Que nós paremos um pouco de pensar no bem que alguma coisa nos poderá trazer, para que nós pensemos no bem de que todos poderão usufruir, se nós um dia conseguirmos construir uma nação mais justa. E certamente não é com direito penal. Tá bom, gente? Então eu queria deixar um beijo no coração de vocês. Um beijo no coração de vocês. Tá? Que Deus abençoe, ilumine e guarde todos vocês. Meu amigo Vitor, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo convite. Que bom que vocês gostaram. Vocês entenderam as maluquices que... A conexão da Cláudia caiu. Vamos esperar um pouquinho para ver se ela volta. E quero agradecer muito a presença de vocês aí que estão no nosso evento. E dizer sobre o certificado, que é o seguinte, o certificado da primeira live eu já enviei. Às vezes, ele vai para a caixa de spam, então é necessário a gente dar uma olhadinha na caixa de spam para ver se está lá. Amanhã, nós vamos ter uma live às 11 da manhã com o desembargador Najib Slaib Filho. É um desembargador especialista em direito constitucional e ele vai falar com vocês sobre essa questão da instabilidade entre instituições que nós vivemos no Brasil. Débora, você manda para a gente por e-mail ou pelo Fale Conosco lá do site. Eu não sei qual é o erro, se o erro foi de nome ou o erro foi realmente do que está escrito no certificado. Então, acho que foi, né? Não sei, Matheus. Matheus, foi erro do nome ou erro no que está escrito? Manda uma cópia para mim do certificado. Alguém pode me enviar por e-mail? Eu vou botar meu e-mail aqui, pessoal, e aí vocês mandam para mim a cópia. Porque o que acontece? Eu não vejo o certificado, eu só vejo no sistema, né? Manda para mim e só para eu ver e aí eu faço a correção, tá? E na parte da tarde, nós vamos ter 2 lives, não, 3 lives amanhã, 3 lives na parte da tarde. São lives, uma é sobre direito tributário. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para a Cláudia, porque não sei se ela saiu, porque a nossa live ela é mais... Vou botar, tenta entrar de novo aqui. Só mandando uma mensagem para ela. Então, amanhã nós temos, na parte da tarde, na parte da manhã, 11 horas, é o desembargador. Na parte da tarde, terá um debate sobre direito tributário, sobre reforma tributária. É uma reforma lá que vai mudar todos os tributos do Brasil, que está ocorrendo no Congresso Nacional. Nessa, nós vamos ter o advogado Luiz Gustavo Bichara, que é um dos advogados mais ricos, mais poderosos aí do Brasil. É um homem muito poderoso em termos de advocacia. E a deputada federal Clarissa Garotinho, que é uma das representantes aqui do Estado do Rio de Janeiro, na Comissão de Reforma Tributária. Então, não é que eu estou pegando uma deputada ou um deputado qualquer no assunto, não. Ela está na Comissão de Reforma, então ela vai poder dizer o que está sendo discutido lá com a gente, e o advogado vai organizar isso aí para a gente. Logo depois, nós vamos ter uma live com o Frei Davi. Eu não sei se vocês conhecem o Frei Davi. O Frei Davi é um dos... Vitor, obrigada, foi ótimo. Quero te agradecer pelo carinho. Deixa eu mandar aqui. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para Cláudia, para a gente se despedir dela direito, né? Então, o Frei Davi é um frade franciscano que foi responsável pela liderança do movimento negro aqui no Brasil e pela lei de cotas. E por que eu chamei ele para... Ele é um dos maiores especialistas em movimento negro no Brasil. E eu chamei ele especificamente para a gente analisar
a questão do movimento negro nos Estados Unidos, sobre esses acontecimentos, essas manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos, para a gente tentar conversar com ele para saber qual é a repercussão disso no Brasil. E depois nós vamos receber a Sandra dizendo que é graças ao Frei Davi que ela está estudando. Nós vamos receber o deputado federal Alessandro Molon, que é um advogado, professor da PUC de Direito, professor de História, e ele vai falar com a gente sobre toda essa situação no Brasil, essa discussão do que está acontecendo aí, do ponto de vista político. A gente vai receber de manhã o desembargador, que vai falar na parte vai falar sobre o ponto de vista constitucional. Agora, no domingo, nós teremos 2 lives muito diferentes, que é uma live de direito ambiental. A gente nunca trouxe esse tema nos nossos eventos, então eu convidei um jurista e secretário de meio ambiente para falar sobre direito ambiental. E na parte da noite, nas 5 horas da tarde, nós vamos ter algo que é muito interessante, que é a primeira vez que a gente vai trazer. Eu vou trazer um advogado da FIFA para falar sobre direito desportivo. Eu percebo que muita gente, não é o meu caso, mas eu percebo que na Estácio muita gente gosta de esporte, gosta de futebol, essas coisas, para a gente tratar sobre os problemas que o esporte está enfrentando nesse momento do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista jurídico. Ele é advogado da FIFA, é um dos maiores especialistas em direito desportivo que nós temos aqui no Brasil, e ele vai conversar com a gente. Para quem gosta desse tema, esse é um tema especial. Vamos ver se a Cláudia entra aí para a gente se despedir dela. Tiveram algumas perguntas, a doutora Ivone vai palestrar. A doutora Ivone, a gente está... Olha a Cláudia chegando aí. A Cláudia entrou novamente. Oi, gente! Clica aí na bolinha da sua câmera. Ô, queridos! Mas caiu ou foi você que apertou o pânico? Oi? A gente tem um botão de pânico, né? Meu Deus do céu! Mas para mim, vocês já tinham acabado a live, porque aí fez... Não, a live é que deu uma paralisada, ou foi o pânico, que é um botão em cima, que quando a gente aperta, que se acontecer alguma coisa, né? Alguém tirou a roupa na live. Não fui eu, não, gente. Então, olha só. Então, voltei aqui só para o Vitor me disse que... Eu fui agradecer aqui ao Vitor pelo WhatsApp, achando que estava tudo certinho, que vocês tinham escutado tudo, né? Mas aí, Vitor me disse que vocês não escutaram aí minha despedida. Então, eu estou aqui novamente só para dizer para vocês um beijo grande no coração. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Tá certo? Vamos nos falando aí. Vocês podem falar comigo pelas redes sociais. A gente vai sempre falando. Eu sou professora que eu gosto de ser professora, eu gosto de gente, eu gosto de aluno, eu gosto de conversar com aluno. Se quiser mandar recado, pode mandar. Se quiser mandar dúvidas, podem mandar. E é um enorme prazer ter ficado aqui com vocês, tá bom, gente? Cláudia, oi. E sobre seus livros? Eu não tenho visto aí... não, minha quinta edição do livro. Dos lançamentos e... Meu querido amigo, é porque eu sou... Quando assim me chamam, você sabe disso, né? Quando me chamam para fazer assim live, essas coisas... Você tirou a sua câmera. Quando me chamam para fazer assim, lives, palestras, tu sabes que eu sou péssima vendedora, né? Eu nunca falo dos livros. Mas, olha, o Vitor, o meu livro, a quinta edição do meu livro de legislação penal especial, né? Porque eu fiz uma em 2010, uma em 2011, depois eu fiquei de 2011 até 2018 sem fazer. Aí saiu 2018, 2019 e 2020. Estamos na quinta edição. Tá por qual editora? Pela Juspodium. Né? Que beleza, que beleza. Fala nisso, Vitor. Faz uma coisa. Você pode fazer um sorteio do meu livro de legislação especial entre os participantes dessa live, tá? É um livro que eu escrevi em coautoria com o meu querido amigo e ex-aluno Wilson Palermo, que é delegado de polícia aqui no Rio de Janeiro. Ele estudou para o concurso de delegado com o meu livro na primeira edição, lá em 2010, e em 2018 se tornou meu coautor. 2018, se tornou meu coautor. Tem alguma coisa melhor do que isso na vida? Você escrever... Está sendo vendido no site da Juspodium? Sim. E olha, a nossa edição esgotou em 1 mês e 18 dias. Para você ter ideia. O livro está super bem aceito. Agora que fez o aniversário dela. Isso. Mas eu não sabia que você estava lançando o livro pela Juspodium, porque já está pela terceira edição com a Juspodium. É a minha terceira edição com a Juspodium. Nós temos que fazer um passeio pela Estácio quando essa pandemia acabar. Para a gente divulgar aí
esse livro, eu acho importante. Aí a Estácio, hoje, você sabe, né? A Estácio está com 40 mil alunos de direito. Uau! Começou com 30 alunos aqui no Rio Comprido, em 1969. E agora a gente comprou a IBMEC também, né? Que passou a ser... Você não sabia não, hein? Não, a Estácio... Tá ficando bom. A gente comprou que eu sou associação de ex-aluno, não o aluno acha que eu tô com dinheiro, né? Mas a Estácio comprou a IBMEC por 2 bilhões de reais, e ela não passou a ser com o nome Estácio, mas a gente sabe que, obviamente, isso vai fazer crescer ainda mais a universidade, e essa compra foi aprovada pelo CAD. Então, são muitos alunos de direito, e eu acho que a gente tem que abrir espaço para divulgação dos livros, dos professores, e a senhora é uma grande incentivadora das pessoas aí que querem participar do concurso público também, e sim, é importante a gente divulgar os livros, e não... esse mercado eu fico com tanta pena quando eu vejo as editoras agora falindo, que tem editora que não está conseguindo se manter, que a gente fica preocupado de como vai ser essa produção de livros no Brasil, né? E é uma coisa importante, porque a gente tem que ter os livros... Está saindo agora também, ô Vitor, se Deus quiser, daqui a um tempinho, a minha parte já está pronta, o meu Código Penal decifrado e mapeado. Também pela Gispodium? Não, pela editora Alfacom, meu e da Ana Cristina Mendonça. Sei. Pela editora Alfacom. Legal, sabe? Legal. Passa para a gente divulgar essas obras, e é importante aí para a gente fazer essa trilha, e os alunos terem acesso aos livros. É importante, que às vezes o aluno tem dificuldade com direito penal, eu tenho muita dificuldade com direito penal, e é sempre importante a gente ter um material e com alguém que a gente se reconhece. Estou vendo aí os alunos estão tão felizes de ter feito... A Lucimária falou que é de Queimados. Claro que eu vou. Peraí, eu fui a Queimados numa palestra na OAB de Queimados com a Patrícia, com o Wallace. Lucimária, eu fui a Queimados no ano passado, dar palestra lá na OAB em Queimados. A Estácio de Queimados é linda, é uma das Estácios que eu mais gosto, porque ela é novinha, e sim, é linda, do lado da estação de trem ali de Queimados. Eu sou apaixonado pela Estácio, por esse modelo de ir para perto das pessoas, né? Isso é algo que me deixa muito feliz. Cláudio, eu queria te agradecer muito. Amanhã nós vamos ter Najib, às 11 da manhã, nosso querido professor Najib Slade Filho, que se prontificou a falar com a gente. E vamos ter o Frei Davi, a importância dele nesse momento. Frei Davi, esse eu conheço da época de Nilópolis, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, quando ele fazia a missa afro. E você imagina que o Frei Davi deve estar doido para iniciar o movimento dos Estados Unidos, aqui desse movimento que está ocorrendo lá de defesa dos negros, né? Então, eu quero que ele converse isso com as pessoas sobre a importância desse movimento, que não acontece nos Estados Unidos desde os anos 60, né? Desde a morte de Martin Luther King. Algo fantástico. A gente vai ter várias lives aí nesse caminho. Para a gente, quero te agradecer muito por ter aceito o nosso convite. Eu sei que eu sei que aceito, um prazer enorme. E você está trabalhando plenamente. Não são todos que estão trabalhando como a senhora. Não, cara, não, olha só. Todos os do meu núcleo estão trabalhando. Muito. E eu sei que a situação é difícil. Tem que muito ruim, porque eu gosto de sistema. Toda hora essa porcaria desse sistema cai, Vitor. Vitor, pelo amor de Deus. É complicado. O pessoal tá falando aqui, Vitor, falando para Madureira do ladinho de Cascadura, a terra de minha mãe e a terra do meu glorioso Império Serrano. Claro que eu vou. A maneira que a gente vai fazer o sorteio é o seguinte: eu vou pegar essa lista de hoje que a gente está e vamos fazer um sorteio. Vamos pensar aí, tem que ter uma maneira, Cláudio, porque agora você me colocou numa... Como é que a gente vai fazer isso? Vamos pensar aí no modelo. Pensa aí de um jeito, faz aí, e só me diz o nome e o endereço para eu poder mandar. Eu vou me comunicar com vocês por e-mail e a gente pensa. Vamos fazer algo bonito aí para a gente enviar o livro. Cláudia, muito obrigado, abraço no esposo. Obrigada, meu querido. E ano que vem, vai no Recreio. Ô, Paula, eu moro aqui no Recreio. Paula, Petrópolis, pelo amor de Deus, que eu amo Petrópolis. Quantos lugares você já tem que dar palestra aí? Olha aí. Só Jesus, Niterói, eu fui com você, Vitor, você lembra? Agora está num campus muito mais maravilhoso. Niterói agora está com um campus de frente para a Baía de Guanabara.
Duque de Caxias. A outra, venha Duque de Caxias. Eu sou promotora em Duque de Caxias. Cabo Frio, que é uma Estácio maravilhosa, mas a gente tem que passar um final de semana. Mas Cabo Frio é Estácio maravilhosa. Acho que nossa. Pelo amor de Deus, ô Vitor, daqui a pouco a gente vai fazer o seguinte, a gente pega um carro... Tem que largar o Ministério Público para fazer só a palestra. Oh, Jesus amado, amores, nosso Senhor abençoe vocês. Tá bom? Obrigado. Que Deus abençoe sempre vocês. Claudinha, fica com Deus, fica com Deus. Beijo grande no coração. Tchau, queridos. Tchau, Gutenberg. Vou a Macaé também. Tchau.